Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso IFCast, podcast de Ciência, Educação e Tecnologia do Instituto. E no episódio de hoje, iremos falar sobre projetos de extensão. E como convidada, a gente trouxe a Jaqueline, que é a diretora de extensão do Instituto Campos Juiz de Fora. Prazer, eu sou Jaqueline, atualmente eu estou como diretora de extensão aqui do Campus Juiz de Fora. É uma honra estar aqui no podcast com vocês, desse projeto, que é um projeto de extensão, né? Então, estou à disposição aqui para tirar as dúvidas e a gente conversar um pouquinho sobre o que, afinal de contas, é a extensão. Sim, o Instituto, por ser uma escola federal, né, ela tem essa oportunidade bem mais, digamos assim, bem mais forte, bem mais direta aos alunos, o que faz parte da experiência do IF, né? Eu acho que todos os alunos ou fazem parte ou conhecem alguém que faz parte de algum projeto e é uma coisa muito boa que beneficia todo mundo, né? Mas para a gente começar na pauta, para deixar bem didático, eu queria que você falasse um pouco o que são, propriamente dito, os projetos de extensão e quais são os órgãos dentro da escola que administram essa área. Então, para entender um pouquinho o que são os projetos de extensão, né, o que é extensão, é importante a gente compreender qual que é a finalidade dos institutos federais, né? Eu não sei se vocês já pensaram algum dia, afinal, para que servem os institutos, né? Para além da oferta da educação técnica e profissional, né? Então, a gente sabe que o primeiro objetivo é esse, ofertar educação. E aí, quando a gente pega a lei de criação dos institutos, que a gente vai ver quais são, né, os nossos objetivos, é muito bacana a gente ver que o segundo objetivo é que a nossa educação gere soluções para as demandas sociais. Então, ou seja, além de a gente ofertar os nossos cursos, né, de graduação, curso técnico, pós-graduação, a gente também tem um compromisso com a sociedade, né, de atender aos seus interesses, às suas necessidades, através do nosso tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão. Então, é o nosso dever estabelecer um intercâmbio com a sociedade, né, que resulte numa transformação. E é aí que entra a extensão, né? A extensão, de uma forma geral, ela é uma ação que extrapola a sala de aula e que promove essa interação entre o instituto e a sociedade. E a extensão, né, ela gera transformação, ela gera conhecimento, ela gera relacionamento. É a escola e o aluno, né, participando ativamente da sociedade em que vive, tornando ela melhor. E aí, isso pode ser feito dentro da extensão, né, através de projetos, cursos, eventos, que são alguns exemplos de ações extensionistas que podem ser desenvolvidas. Então, assim, se vocês ficarem um pouquinho mais interessados em conhecer mais detalhadamente como funciona a extensão, né, é bastante interessante dar uma lida nos documentos que são publicados pela Pró-Reitoria de Extensão, né, que é o órgão que normatiza a extensão em todo o IF-Sudeste MG. A Pró-Reitoria de Extensão, ela fica fisicamente na reitoria. E a nível local, né, aqui no campus, o órgão responsável pela extensão é a Diretoria de Extensão. E aí, abaixo da diretoria, a gente tem a coordenação de extensão, né, que hoje é a servidora Ana Boareto que está à frente e que está aí sempre disponível, né, para ajudar, tirar dúvidas. E aqui no campus Juiz de Fora, o setor da extensão está localizado no bloco administrativo, em frente à secretaria. E realmente é isso, né? Não é à toa o nome, né? O nome de extensão, porque remete a essa ideia de produzir e voltar também para a sociedade, né? Voltar para a comunidade. E assim, mas falando mais para o aluno, qual seria o benefício da extensão, a formação do aluno? Né? Sim, sim, para o aluno é um meio da gente formar, né? Não só o aluno profissional, mas o aluno cidadão, né?
capaz de responder às questões da sociedade, capaz de localizar e, quem sabe, até resolver os problemas, né, contemporâneos aí da sociedade. Ele sai com uma formação mais completa, mais humanizada, né? E quando você participa também de um projeto, você tem uma possibilidade muito maior, né, de ampliar a sua rede de contatos, de abrir portas, né, para o mundo do trabalho. A extensão, acho que é um ganha-ganha para todo mundo, né? O aluno ganha, a escola ganha e a sociedade como um todo também, né? Com certeza, né? Porque assim, já é característica da nossa educação mesmo, eu digo de forma nacional, ter dentro desse espaço, né, de estudo, faculdades, escola, a produção de conhecimento e pesquisa, né? Por exemplo, muito dos projetos, inclusive alguns que eu participei, o tema dos projetos era voltado para Juiz de Fora, ou contava alguma coisa sobre Juiz de Fora, ou pesquisava, interagia de alguma forma aqui fora da escola, né? E além disso, é importante também porque a gente acaba, querendo ou não, é uma prestação de serviço, né? E eu acho que por conta disso, entrou também a pauta de estar sendo implementada a curricularização da extensão. É que você poderia dizer um pouco melhor que eu, acho que como que funciona isso? Sim, claro. A curricularização da extensão, ela vai acontecer em todos os cursos de graduação de todas as instituições de ensino, né? Sejam particulares ou as públicas, né? Porque o que acontece? A curricularização, ela surge justamente para a gente atender uma meta do Plano Nacional de Educação, que percebeu essa necessidade, né? Justamente isso que você explicou muito bem, João, de como é importante que a nossa educação ela esteja ali baseada no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, que é esse exemplo que você trouxe, né? Dentro dos conteúdos que você está aprendendo ali na sala de aula, eu tentar investigar algum problema, né? Alguma questão da sociedade que precisa ser resolvida e aí implementar essa solução, seja em conjunto com a sociedade ou mesmo partindo da academia. É claro que é muito mais legal quando a sociedade também participa, né, dessa construção dessa solução. E aí a curricularização da extensão, ela vem para isso, para inserir a extensão nos currículos dos cursos de graduação. Inicialmente, até dezembro de 2020, todos os projetos políticos dos cursos de graduação vão precisar implementar 10% da carga horária total do curso para essas atividades de extensão. E o que isso vai mudar, né? O que isso significa para os alunos? Que a partir de 2023, né, quando a gente já vai estar com esses PPCs atualizados, eles vão ter a sua formação complementada, né? Porque agora eles vão passar por essa experiência do fazer extensionista, né? Que até então era uma atividade optativa, né? Aquele aluno que se interessasse por algum projeto, enfim, ele ia lá e fazia aquela participação pontual. Mas a partir de agora, né, com a curricularização, isso vai ser uma obrigatoriedade. Então, todos os nossos alunos de graduação vão estar envolvidos em projetos. Aqui no campus, a questão da curricularização para os cursos técnicos também é uma possibilidade, né? Mas, por enquanto, ainda não é uma obrigatoriedade. É até assim uma diferença, né, que no integrado não é necessariamente obrigatório, né? Mas para você formar você precisa de horas de estágio. E projetos de extensão podem servir para isso, né? Acaba Sim, sim. quase seguindo a mesma lógica, né? Exatamente. A gente sabe que para os alunos do integrado, né, com a carga horária elevada, né, de disciplinas, às vezes fica um pouco complicado você cumprir a carga horária do estágio, né, numa empresa.
Então, a gente tem a prática profissional que vem contribuir para isso, né? Através da participação em projetos desenvolvidos aqui mesmo dentro do campus, né? Os alunos podem participar e ao final conseguir o seu diploma, né? Que eu acho que esse é o grande incentivador aí, né? Dessas participações. E assim, agora eu queria fazer uma pergunta, mais para você contar, né? Porque quando você está mais tempo que nós e estando nessa área, você sabe citar mais. Poderia citar alguns exemplos de projetos que, assim, não que sejam melhores que os outros, sabe? Mas alguns que te marcaram ou que teve um resultado legal, interessante, que as pessoas possam ouvir aqui no nosso programa? Ai, você quase me deixou numa saia justa, hein? Eu vou priorizar falar de projetos que estão acontecendo, e aí eu posso citar alguns exemplos de projetos tradicionais, no sentido de que já vem acontecendo há um tempo, né? Já tem um público-alvo ali certo, e de outros projetos mais novos, mas que também acho que estão trilhando um caminho bem legal. A gente tem, por exemplo, o eFinanças, que ele é coordenado atualmente pelo professor Luiz Oscar, que é um curso online onde as pessoas aprendem, né, ali o básico de gerenciar ali um orçamento doméstico, como economizar, como fazer investimentos. E é um curso que está tendo um público-alvo muito bacana, assim. Eu sempre vejo... Eles têm um Instagram, né? E de vez em quando eles postam a tela das aulas. Então, assim, está sempre lotado de aluno. Então, é um projeto que vem dando muito certo e se consolidando ao longo do tempo. A gente tem, acho que, os dois mais famosos, né? Que seriam o Pré-IFE e o Visite o IFE. O Pré-IFE, atualmente, ele está sendo coordenado pela Paulinha Graciele, e é o nosso pré-vestibular, né, para o processo seletivo aqui do IFE. Eu fui um aluno, Você foi aluno? fui da turma de 2019. Nossa, que demais! Assim, o Pré-IFE ele é sensacional, né, que é É mesmo. um cursinho gratuito para alunos de escolas públicas do 9º ano. Tem tido resultados excelentes na aprovação, né, dos candidatos no nosso processo seletivo. Você é um exemplo. Na nossa turma foi muita gente mesmo, e engraçado, na minha turma não teve que fazer o sorteio. E aí passou muita gente, passou a maioria da turma. E eu fiquei muito feliz de ver que nessa turma que voltou agora, veio muito mais gente, muito mais alunos se inscreveram. Achei muito. Eu fico grato de ver, eu sempre converso com o pessoal também, pergunto. E o fato deles estarem estudando aqui, acho que dá um gás, né? Dá muito, faz toda a diferença. Eu lembro o primeiro sorteio que teve do Pré-IFE, ficou tão lotado o colégio que o pessoal agendou a quadra para Ó, receber os pais, né? E eu lembro que teve pai que o filho não foi sorteado e saiu chorando. Então, assim, é um projeto que realmente movimenta a sociedade e deixa a gente bastante orgulhoso aí, né, de ver como ele faz diferença, né, na vida das pessoas. Um outro projeto que estava parado, né, por causa da pandemia, mas que também tem bastante apelo com a sociedade, é o Visite o IF, né, onde a gente agenda visitas de escolas para virem aqui no campus. E aí esse projeto ele é muito bacana para nos ajudar a divulgar, né, os nossos cursos, os nossos processos seletivos. Então, esse ano eu até estou fazendo parte da equipe do Visite o IF. A gente já está com a agenda lotada até o final do ano aí para receber as escolas. E tem um outro projeto, gente, que ele foi proposto esse ano. E em breve a gente vai lançar ele oficialmente para todo mundo ficar sabendo. Que é um projeto da professora Nick, que é voltado para o empreendedorismo feminino. Ele chama Cowork Me Conecta.
A ideia desse projeto é que aquelas mulheres que querem, né, ser empreendedoras, mas ainda não têm o MEI, né, que é aquele... esqueci o que é. É tipo um registro, né, do seu empreendimento. Microempreendedor individual. Isso. A ideia desse projeto é ofertar mentorias para mulheres que querem prospectar, né, o seu empreendimento. E além de mentorias e palestras, a gente vai ter um espaço aqui no IFE para essas mulheres, né, poderem ter como um coworking mesmo, um ponto de encontro. E aí, em breve, a gente vai lançar o edital para selecionar essas mulheres. Inclusive, a gente vai precisar muito do apoio de todo mundo, porque a gente precisa trazer esse público, né, feminino que a gente está visando aqui para dentro da escola. Jaqueline, a gente já convidou a Anique para vir aqui falar sobre o projeto dela. Ela falou que quando ela tiver com tudo formalizado, que ela vai vir aqui para falar um pouquinho do projeto com a gente também. É muito legal. Acho muito bacana, dá uma boa pauta, tá? E não posso deixar de falar do IFCast, né, gente? Esse projeto tão maravilhoso que vem sendo coordenado pela professora Márcia. É um projeto super bacana, né, para vocês comunicarem sobre ciência, tecnologia, educação. É o primeiro IFCast, salvo engano, do Instituto Federal. E, enfim, a gente tem muito orgulho aí do desenvolvimento dessa ação, né, e da persistência dela ao longo do tempo, né? A gente não pode deixar esses bons projetos morrerem, a gente tem que sempre tentar mantê-los aí. E sim, a gente pensou numa dinâmica que é a seguinte, que seria a gente, nós falar como é participar do projeto IFCast, porque é um projeto de extensão, né? Então, falar da gente também é falar do tema do episódio. E além disso, outros, né? Outros projetos que algum da nossa equipe pode ter participado, ou prestigiado, né? Ou ter assistido, etc. E eu queria que você desse um depoimento também como é fazer parte da diretoria de extensão, né? Porque, querendo ou não, você perpassa por muito mais projetos, né? Fica sabendo, faz parte de divulgação. E, além disso, você trabalha para isso, né? Tipo, você sabe a importância e dá a valorização devida que os projetos merecem. Aí você pode começar e, em seguida, cada um vai falando a sua experiência com projetos de extensão. Eu vou falar da minha experiência na extensão como um todo. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de trabalhar aqui no campus de Fora, eu estava no campus Muriaé. E lá eu trabalhava na secretaria, né? Mas já vislumbrando uma possibilidade de ir para a extensão. E aí, quando eu consegui minha transferência aqui para o campus, gente, eu nem pedi para ninguém, mas já me colocaram direto na diretoria de extensão, né? Na época eu comecei a trabalhar com estágio, porque assim, a diretoria de extensão ela é um guarda-chuvinha, né? A gente cuida das ações extensionistas, do treinamento profissional, do estágio, dos egressos e das visitas técnicas, né? Então é bastante coisa. É verdade. Então eu comecei no estágio, mas já sentindo ali no meu coração de que eu tinha um perfil mais voltado para a extensão, né? Eu gosto de comunicar com as pessoas, de ver esse movimento na escola de pessoas externas. Gosto desse movimento também de sair da escola, né, e ir para o local desenvolver os projetos. A partir do momento que eu tive a oportunidade de vir para a coordenação de extensão, eu não apenas coordenava, mas eu também propunha ações de extensão. Então, assim, meu coração sempre vibrou muito, né, pela extensão. E quando a professora Cláudia me convidou para ser diretora de extensão, eu mal pude acreditar, né? Foi uma alegria imensa. Eu fico muito, muito feliz, vibrando a cada edital que sai, torcendo para que hajam muitas propostas, muitas submissões.
É muito importante, né, que a nossa instituição mantenha essa produção, né, extensionista, porque além dessa mudança, né, que a gente consegue implementar na sociedade, essa experiência ela é muito importante para os estudantes, né? Que os alunos dos cursos técnicos, né, principalmente o integrado, que participam de ações de ensino, pesquisa e extensão, gente, você sai muito mais à frente do que quem faz só ensino médio, tá? Experiência própria. Eu entrei na graduação, eu não tinha a mínima ideia do que era extensão, do que era pesquisa, né? Então, a formação de vocês é fortalecida. Enquanto cidadãos também, né, acho que principalmente participar de um projeto de extensão mexe com todo mundo, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, a comunidade que está sendo impactada que emocionalmente assim fica grata, né, por participar de um projeto, mas a maioria das vezes eu digo que a gente, né, que está ali como membro de equipe, a gente se sente muito mais feliz e realizado, né, do que às vezes a própria comunidade que está sendo atendida. Assim, eu já comecei participando da extensão antes de estar no IF, né? Como eu falei, eu fui aluno do pré-IF de 2019 e assim, sem inventar nem exagerar, vou passar o ano no pré-IF, acho que foi o que garantiu eu ter conseguido entrar, sabe? Não só pela preparação, tipo de prova e de conteúdo, porque né, só pode entrar quem é de escola pública, né? E eu tinha muito esse medo, porque, por exemplo, na prova do IF, pede algumas matérias de primeiro ano, e principalmente Química e Física. Enquanto no meu nono ano eu tinha Ciências, ou seja, tipo, era tudo junto. Então eu tinha muito esse medo de ficar para trás, sabe? Mesmo na cota, sabe? Então, o pré-IF, para a gente estar estudando, primeiro, a gente participa aqui do espaço da escola, né? Isso faz muita diferença. E de ter toda uma equipe muito bem preparada, de ter esse contato com os professores, de ter como se fosse um espaço alternativo, fez a diferença para poder entrar no IF. E além disso, na minha vida pessoal também, nas minhas amizades que tem até hoje, e é muito legal ver a gente antes, no nono ano, antes de formar, e agora no terceiro ano, todo mundo quase formando. Então é uma experiência muito, muito rica de verdade mesmo para mim. E eu sou eternamente grato por ter conseguido passar, por ter passado por isso e de poder ter tido essa experiência. E aí, assim, depois que a gente entrou no IF, né? Depois, mesmo com esses anos de pandemia, o que prejudicou um pouco, eu tive a oportunidade de fazer o projeto do Ciro, que foi o projeto do Tupi, documentário sobre Tupi. Maravilhoso também. Muito gratificante esse projeto. Primeiro, assim, para mim, me marcou de diversas formas. Primeiro, porque é um projeto muito interessante, me fez conhecer muito mais sobre o Juiz de Fora, sobre o Tupi, e ver a importância do time para a cidade, na questão de pertencimento, na questão de sociedade como um todo, sabe? Não só o esporte, não só título, mas, assim, na questão da minha identidade como juiz forano e também da de todo mundo, né? De todas as outras pessoas que fizeram parte e de todo mundo que assistiu, né? Que ficou sabendo. Então, isso foi, tipo, o tema em si foi uma coisa que me marcou muito. Acho que a segunda coisa foi eu poder levar a minha própria família, porque eu tenho uma bisavó, ela vai fazer 101 anos esse ano. E legal. Muito legal. E ela é irmã de um dos jogadores do Tupi, que jogou no Tupi. Então, a gente entrevistou ela e os outros familiares desse irmão dela, e ela apareceu, né? Ela aparece no episódio. Foi muito legal porque na cerimônia eu pude levar ela, então ela se viu também. Isso foi muito importante para mim. Além de todos, né? O resto da minha família, o pessoal, da nossa equipe. E além disso me ajudou muito porque eu tenho interesse, porque eu produzi, né? Eu fiz parte da gravação, da edição, do roteiro.
saíram 3 episódios, né? Que eu fiz com meus dois amigos, o Estevão e o Nicolas. E eu fiquei responsável pelo primeiro, o Nicolas pelo segundo e o Estevão pelo terceiro. E a gente fez, tipo, foram 3 documentários de mais de 1 hora cada. E essa área do cinema, né, de documentário, é a nossa área de interesse profissional. Então foi muito bom poder trabalhar com isso antes de entrar na faculdade, sabe? Foi muito importante, porque eu pude desenvolver minhas habilidades, fazer o que eu estava gostando enquanto eu estava fazendo um projeto estudando aqui. Então acho que isso foi muito rico de verdade. Para mim, tipo, do jeito acadêmico e do jeito pessoal mesmo. E depois desse projeto eu participo do IFCast, que, assim, não vou mentir, começou sendo uma coisa de paraquedas, porque eu entrei precisando de horas mesmo para poder me formar, mas assim, desde o primeiro episódio que eu gravei, eu já senti que eu gosto disso, sabe? Da questão de pesquisar, de comunicar. Eu acho não, eu sou uma pessoa bem comunicativa, então tipo, eu não sabia que eu ia gostar tanto, sabe? Me surpreendeu. E é uma coisa muito boa, né? E nesse ano também eu estou sendo voluntário do projeto da Ellen, que é Música para Todos, professora de arte. Que eu acho um projeto também muito legal, muito importante. E é muito bom de ela ter conseguido uma salinha agora com os instrumentos, porque eu acho que o espaço da arte assim, dentro da escola também é muito importante. Eu fiquei muito impactada positivamente, né, com o documentário do Tupi, com a revistinha, porque, assim, é inacreditável ver o como ficou um trabalho primoroso. Parece que foi feito mesmo por profissionais, né? E, assim, vocês ainda nem têm a formação, né, de cinema. Então, assim, eu nem sou de Juiz de Fora, mas eu saí aquele dia do evento pensando, eu vou ser agora torcedora do Tupi, porque eles conseguiram vender a ideia, né? E nos envolver com a história de Juiz de Fora, assim, foi muito bacana. E a questão do pré-IF, né? Tipo, você pensar que todos os professores que estão ali dando aula trabalham voluntariamente, né? Então é um projeto que, assim, financeiramente ele tem um gasto muito pequeno, mas o impacto social dele é tão gigantesco, né? Pelo seu relato de outros, né, alunos que passam pelo projeto, a gente vê que, assim, não tem preço, né? O resultado final ali de você ver esses alunos sendo aprovados no nosso processo seletivo. É realmente uma experiência única mesmo. E essa questão mesmo de ser voluntário, eu achei muito importante, sabe? Porque tem muito disso, né? Quer dizer, a questão da desigualdade, dos privilégios, né? Porque se não fosse para isso, eu nunca ia conseguir pagar um professor particular ou pagar um curso afora. Então, é meio que todas as partes estão se ajudando para o nosso bem, sabe? Não é só os alunos que querem, os professores querem, vocês querem que a gente entre. Eu acho que essa mensagem que o projeto passa, às vezes ela é mais importante do que o próprio conteúdo da prova. Antes de participar no IFCast, eu só participei de um outro projeto ano passado, que é do IF Mais Empreendedor, que era CRI na pandemia, buscando soluções para a melhoria do comércio de livros e para ampliação dos hábitos e índices de leitura. Esse é o nome completo, acabei de procurar aqui. Esse projeto é incrível também. E nele damos assistência a livrarias para que elas consigam se adaptar a esse novo meio da pandemia, né? Que tudo estava meio diferente, bem diferente, na verdade. Eu achei a proposta interessante até, e eu me inscrevi para tentar entrar. Mas o que mais me impactou nisso foi a parte de ter que pôr em prática todo o que eu fui aprendendo com o tempo, né? A parte de ter que me organizar e utilizar essas habilidades a parte de informática mesmo,
de pôr em prática para realmente fazer trabalho de verdade, porque até agora era tudo exercícios, era tudo prática, Simulado, né? testes, é isso. E foi realmente um trabalho que produzia algo, né? Que ajudava em algo alguém. Nesse projeto, eu participei principalmente da criação de gráficos, utilizando as ferramentas tipo Illustrator e o Figma para criar gráficos e posts de Instagram e etc. para essas livrarias. E eu tive que aprender bastante a me organizar, tipo, organizar meu tempo, que é algo que eu nunca tinha tido que Administrar. me administrar. Eu tive que aprender isso na prática, que é a parte, né? A parte de prática profissional do projeto, que é um projeto que ajuda bastante a criar essa mentalidade de ter que se administrar e conseguir fazer as coisas. Sim, até porque um dos critérios, os critérios mínimos, né, que a gente fala para os alunos, não só aluno, né, qualquer pessoa ali que vá participar de um projeto de extensão, é ela ter aquela disponibilidade, né, de carga horária para poder se dedicar às atividades, né, do projeto. Sim. E foi desafiador, mas também, como eu era bolsista, também é gratificante, né? E, eu aprendi bastante coisa. Agora eu tô no IFCast e continuo aprendendo e melhorando essa parte também. Esse projeto foi coordenado pela professora Patrícia, não é isso? É, a professora Patrícia. Isso, eu achei muito bacana, porque assim, fazer extensão na pandemia, no início foi um pouco complicado, né? Porque assim, a extensão, de uma certa maneira, requer o contato, né? Físico, enfim, com pessoas aí externas à instituição. E aí vem a pandemia e a gente fala, poxa vida, como que a gente vai fazer a extensão agora, né? E projetos como esse mostraram o como sim é possível fazer extensão à distância, né? E aí eu achei bacana nessa proposta que, além dela ter sido executada à distância, contou com um bolsista de outros campi, né? Porque aqui no campus a gente não tem curso de letras. E aí a professora Patrícia convidou, né, a alunos do curso de letras do Campo São João del Rei para fazer parte desse projeto. Então, olha que intercâmbio bacana, né? E assim, mesmo com as dificuldades que a pandemia trouxe, foi provado mais uma vez o como a extensão é fundamental, né, para a sociedade. Aí eu trago o exemplo, né, de alguns projetos, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas teve um projeto que arrecadou cestas básicas, né, e fez doação ao longo de todo o ano de 2021 para as famílias, né, de pessoas que perderam seus empregos, enfim, que foram atingidas aí de uma forma ou de outra pela pandemia. A gente teve projeto que distribuiu máscaras. Então, assim, mesmo num período tão difícil, a nossa instituição se mobilizou, né, e esteve ali lado a lado da sociedade, né, a fim de passar por esse período aí de uma forma um pouco mais amena. Sim, devolvendo para a sociedade, principalmente para aqueles que foram mais afetados, né? Então, eu sou muito grata aos projetos de extensão. Eu acredito que eles somaram muito na minha vida. Eu participei tanto num projeto com o João Gabriel, como em um projeto com o João Josué, que eu participei também do CRI na pandemia. A Patrícia, né, a coordenação dela. E assim, foi o meu primeiro projeto na instituição. E assim, foi muito gratificante, porque a minha parte era uma questão mais ali com os donos das livrarias mesmo, tanto nessa questão do Instagram, da criação de artes, de ver essa questão dos livros.
porque bastante, essas livrarias, no caso, aqui de Juiz de Fora, eram bastante carentes, porque com a pandemia as pessoas não compravam mais o livro fisicamente nas livrarias, né? E elas não tinham uma noção muito dessa questão dos livros, como que fazia venda online. Então a gente tentou articular para dar esse apoio, esse auxílio a eles, e foi assim, um projeto muito bacana. Depois você vê o reconhecimento que eles tiveram com a gente, e a gente com aquela sensação maravilhosa, né, de um trabalho feito. Foi muito bacana. Eu participei com o João Gabriel da produção. No caso, o João ficou com a parte do documentário e eu fiquei na produção da HQ, do Tupi. E como você disse, eu saí desse projeto, tô quase torcendo pro Tupi também. Porque a gente se envolve tanto nos projetos de extensão que a gente sempre vai ficar com um pouquinho deles dentro da gente, né? Sempre digo isso. E o projeto do Tupi, assim, nossa, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir auxiliar, ajudar na produção de uma HQ. Nunca. Assim, e é interessante porque eu não sabia como fazer. As meninas também que participaram não sabia, e a gente teve que buscar, pesquisar como que fazia, qual folha que ia imprimir, a questão das cores, porque tinha que passar para cor de impressão. Então, assim, eu aprendi muito, muito, muito. E depois eu participei, porque eu gostei tanto dessa questão da produção da HQ, que eu participei do projeto das associações de catadores daqui de Juiz de Fora também. E assim, foi muito, muito bacana conhecer um pouco das histórias deles também. Depois teve até um arraial que eu fui, assim, foi muito bacana, que eles promoveram, né? E as pessoas muito, muito bacanas. Eu vendi ingressos aí para se arraiar. Sim, sim. Foi muito bacana. Atualmente, agora no terceiro ano, eu tô com o IFCast, né? Que eu lembro direitinho da primeira vez que eu fui fazer entrevista com a Márcia, com o cabelo tudo molhado, toda nervosa pra fazer entrevista, porque eu não sabia como ia ser, e eu falei assim, nossa, mas é um projeto que eu sou muito apaixonada, porque eu adoro conversa, e eu adoro essa questão da pluralidade, que eu diria, dos assuntos, né? Porque hoje a gente está falando de extensão, mas outro dia a gente está falando da independência, outro dia de um filme. Então a gente consegue juntar vários aspectos e falar, debater sobre eles. E o projeto de desenvolvimento web para os alunos de escola pública do Roberto, né? Da coordenação do Roberto também, que a gente está fazendo juntamente com os alunos do Quesnel, que é um projeto muito bacana, muito diferente, porque os projetos que eu fiz durante a pandemia não tinham muito essa ligação direta, né? E apesar, o IFCast é um pouco online, porque acaba que a gente faz as gravações online. A gente tem as reuniões presenciais, mas acaba que um pouco pega esse bastante do online. E o projeto de The Web é assim muito físico, porque a gente tem as aulas, então é direto ali com os alunos, conversando, ministrando as aulas, e é muito, muito divertido, né? Mas é isso, eu sou muito, muito grata aos projetos de extensão, somaram demais, tanto na perspectiva pessoal, né, da minha vida, quanto profissional. Então, para quem está ouvindo agora esse podcast, eu indico muito fazer projeto de extensão e procurar saber mais sobre, e fazer aquele que te agrada. E outra não, porque às vezes você vai entrar em um e você vai acabar gostando muito dele também. Exato. Eu costumo dizer que quem é picado pelo bichinho da extensão nunca mais larga, porque é muito apaixonante, né? E esse contato com o público, para mim, é o grande diferencial, é a grande pegada. Eu lembro de quando a gente tinha um curso de inclusão digital, que era do professor Marco Antônio, e aí tinha aulas básicas, né, de informática, e tinha a turma voltada para adolescentes e a turma para idosos. E aí, geralmente, os instrutores dessas aulas eram duplas formadas por um aluno do BSI e por um aluno
técnico em informática, né? Então, ali você tinha um intercâmbio, né, de níveis diferentes, estudantes de níveis diferentes. E eu lembro, eu nunca vou me esquecer disso, passaram várias gerações de instrutores, né, por essas turmas. E todas sempre diziam, já que a gente é apaixonado principalmente pela sala dos idosos, né, porque eles traziam bolo, eles contavam casos. Então, assim, há uma ligação afetiva, né? E no final viravam todos amigos. Então, assim, vai muito além, né, do conhecimento que você está ali transmitindo, a construção de relacionamentos, sair da nossa bolha, né, ouvir outras histórias, conhecer outras realidades. A extensão ela é um prato cheio, né, para oportunizar essas experiências para quem participa. Eu fico muito, muito feliz de ver como vocês curtem a extensão, né, e que incentivem sempre os seus colegas a participar, porque realmente faz toda a diferença para a vida de quem participa. Assim, isso não é clichê, sabe? É real mesmo. Aproveitar, gente, para fazer um jabazinho. Agora em novembro, de 21 a 25 de novembro, a gente vai ter a CECITEC, né, que é a Semana de Ensino, Cultura e Tecnologia do Campus Juiz de Fora. E aí, durante essa semana, a gente vai apresentar os resultados de todos os projetos que foram desenvolvidos no ano de 2022. Então, a gente vai ter o nosso seminário de extensão, a roda de conversa dos projetos de treinamento profissional, o simpósio de pesquisa e o seminário de ensino e monitoria. Então, para os ouvintes que ficaram interessados em conhecer um pouco mais, né, dos projetos que estão sendo desenvolvidos no campus, essa é uma oportunidade de você conhecer esses projetos e quem sabe aí ano que vem é você que vai estar participando de algum deles. Então, fiquem ligados aí. Em breve a gente deve divulgar o período de inscrição, tudo certinho, mas já anota na agenda, de 21 a 25 de novembro, a gente vai ter a CECITEC. E aí vai ter outras programações também, a Ellen está preparando uma programação cultural super bacana, a gente vai ter algumas palestras voltadas para estagiários, para egressos, e também a gente vai ter a Semana do Técnico, né? Os coordenadores de curso estão preparando uma programação bem legal aí, e é bastante importante, né, que os alunos se envolvam e participem dessas atividades. A CECITEC vai ser um evento, tanto realmente, acho que ela é o ápice, assim, né, todos os resultados dos projetos de extensão, sobre a importância da extensão dentro da escola. Sim, sim, é tipo a finalização, o grande finale. Então foi isso, ouvintes. Eu agradeço por ter escutado até aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje, sobre uma conversa sobre os projetos de extensão. Como conselho, eu aconselho que vocês façam um projeto de extensão, participem, não deixem de participar, tanto trabalhando quanto prestigiando. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @ifcast, e nos ouvir na sua plataforma digital favorita, tanto YouTube, Spotify, etc. Até o próximo episódio.